Peraí, vai, pronto. Começa assim, da onde você me conhece e você fala de onde você me conhece, seu nome e como você veio parar em São Paulo. Tá bom. Meu nome é Felipe, eu conheci você ou a Mari? Tanto faz. Meu nome é Felipe e eu conheci você em Pelotas. A gente estudava no mesmo prédio, mas na verdade a gente se encontrava mais no bar do que no prédio, né? Eu vim pra São Paulo, na verdade, quando eu tranquei a faculdade, fiquei um tempo em Santo André, na casa dos meus pais, e há uns 2 anos e meio, quase 3, eu vim de fato pra cá. Na verdade, eu sempre fui meio apaixonado por São Paulo, então acho que até por eu estar numa cidade muito próxima e que tinha muito menos coisas, muito menos opções de lazer, de balada, de coisa assim, eu sempre vim um pouquinho pra cá. Então eu comecei a vir pra São Paulo acho que com uns 15 anos mais ou menos, 14, com mais frequência, que às vezes eu matava a aula do técnico e vinha pra cá. E eu fui me apaixonando por algumas coisas da cidade. E eu tinha uma visão muito de São Paulo como uma grande metrópole, aquela coisa que todo mundo tem um pouquinho. E eu não sei, assim, pra mim, de repente, quando eu me vi de fato aqui, eu vi que algumas coisas não eram tão assim e que algumas coisas a gente dá valor muito de onde a gente vive. Então, principalmente em relação a Pelotas, eu criei um hábito de ir em casa de amigo e coisa assim, que infelizmente hoje a gente meio que tem que se forçar estando aqui para um amigo que mora na mesma cidade que você só pega o metrô, às vezes você tá do lado e esquece, sabe, disso. Porque se você não se lembra constantemente, a cidade te absorve. Assim, é um negócio meio estranho, mas acontece com frequência. Tiveram uns perrengues, assim, sabe, de cair aqui e não conhecer ninguém no primeiro momento também. Então, não conhecia ninguém não, né? Eu tinha as pessoas que eu conhecia, mas assim, você sente aquele vazio puta, eu morei com pessoas durante 2 anos e meio da minha vida, sabe? Ainda porque eu não fiz o curso inteiro. Mas eu morava com pessoas, eu tava o tempo inteiro com pessoas, então um dos perrengues, emocionalmente falando, que eu passei foi isso, sabe? De aprender a lidar com essa coisa de sair de um lugar e não ter uma casa de alguém para tomar um cafezinho, querer bater um papo com alguém e essa pessoa não tá ali, sabe? Beleza, mídias sociais ajudam, você tem essa facilidade da internet para falar com as pessoas, mas não é a mesma coisa. Você não tem aquele abraço quando você precisa de um abraço, sabe? Às vezes você precisa disso. E não tem jeito, manter contato o tempo inteiro com as pessoas que estão longe é mais difícil. Então, acontece aquilo de, sei lá, às vezes você quer falar com alguém e você não sabe nem como contextualizar a pessoa para te explicar como você chegou naquilo. E sei lá, eu acho que também é parte de um processo, faz parte de uma mudança. E todas essas pessoas que passaram por esse período que eu estava em Pelotas, por exemplo, toda vez que a gente se encontra parece que a gente se viu ontem. Isso é maravilhoso, assim. É esquisito falar, tem gente que acha que é mentira, mas é verdade, sabe? Parece que você continua de onde você parou. Em um outro ambiente, com uma outra vivência, mas a nossa essência não muda. Então, a gente se apaixona pelas pessoas, pelos nossos amigos e tudo mais, pela essência deles, eu acho, quando é um negócio de verdade. Então, por mais que a gente mude um jeito de falar, um jeito de se vestir, um contexto que está inserido, um lugar onde mora, qualquer coisa assim, aqui, o seu, sei lá, você não muda completamente, sabe? Você continua sendo a mesma pessoa com variações. Meio que isso. E agora a questão da solidão, assim, aqui em São Paulo. Tem muito também. Eu acho que, pra mim, pelo menos, o momento onde eu me vi mais sozinho foi depois que eu terminei meu namoro barra casamento, porque a gente morava junto. Eu tive que sair do apartamento que eu tava. Também. E por outras questões, o pessoal tava devolvendo o contrato. E aí, beleza, vamos procurar um outro canto pra morar. E aí, óbvio, limitação, grana. Vamos pra onde? Pra um quartinho, num apartamento, a localização é boa, mas o quarto é um ovo. Tudo bem. Me vi num quarto minúsculo,
com uma caminha de solteiro, frio pra caralho. E eu pensei, o que eu tô fazendo da minha vida? Assim, tipo, pra mim foi muito isso. Eu morava na pontinha da Paulista, ali. E eu sempre tive, dentro daquela coisa que a gente também já falou, de sonho, do que era a imagem de São Paulo pra você e tal, tal, tal. Sempre falei, nossa, morar na Avenida Paulista deve ser muito legal, tal, tal, tal. Fui morar nesse quartinho minúsculo, que, tipo, tinha um valor que dava pra pagar e tal, tal, tal. Só que aí eu vi que eu tava sozinho, assim, que eu tinha uma amizade com as pessoas que eu morava e eu caí em um lugar onde eu não conhecia as pessoas. Então, teve que desenvolver um pouco isso. Eu tava num fim de relacionamento emocionalmente abalado, tipo, que eu olhava pro lado era parede, eu olhava pro outro lado era parede e eu não tinha mais uma pessoa pra abraçar. Então, tipo, puta, e agora, sabe? O que tá acontecendo? A maior parte dos amigos que eu fiz aqui em São Paulo também foram por conta do meu ex até, tipo, e óbvio, a amizade continuou, mas eu tinha aquela coisa de, peraí, mas qual é o limite que eu, sei lá, posso me aproximar das pessoas ou não, né, nesse momento, sabe? Eu queria dar o espaço dele também. Então, pra mim, esse foi o momento de maior solidão. Puta, peraí, agora eu tô emocionalmente frágil em um lugar estranho, tipo, frio, que apesar de, por um outro lado, ter sido uma coisa que eu sempre achei que ia ser legal na minha vida, sabe? Então, não foi. Mas, ao mesmo tempo, foi por outras questões, sabe? Assim, conheci gente legal ali também e tal, mas, sabe, é um momento de solidão. E aí também, o andar na rua depois, que eu sempre estava acostumado a ter alguém do meu lado, eu andava pra rua e eu via São Paulo quase que deserta. Pode ter milhões de pessoas ali na rua andando. São Paulo às vezes se torna deserta de fria, não sei. Parece que tem dia cinza que você olha pra rua, você fala, gente, cadê a vida, assim, nesse lugar, sabe? Tá todo mundo meio apático, meio correndo de um lado pro outro. E aí parece que tudo que você enxerga são pessoas tristes, assim. Só que na verdade eu acho que isso é muito mais um reflexo de como você tá num dia. Porque às vezes você anda na rua em São Paulo e aí você parece que todo mundo que você consegue enxergar tá feliz. Então, não sei, eu acho que por um outro lado, São Paulo também reflete muito de como você tá. Eu acho que você presta mais atenção, como tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você sempre consegue enxergar na cidade aquilo que você tá meio que dentro de si, sabe? Também por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a cidade, de como você se coloca pra ela, porque ela vai responder pra você. Nossa, olha, chorar em público em São Paulo, eu sou canceriano, então pra mim chorar não é uma grande dificuldade. Mas nossa, eu não vou saber te falar com certeza agora, tipo, um momento mais forte de chorar em São Paulo. Assim, eu já chorei em N situações por N coisas, assim, tipo, conversando com gente na rua. E de repente a pessoa me fala uma coisa, meu olho enche de lágrima e a primeira lágrima começa a rolar e é assim, eu sou muito emotivo. Então, inauguração de supermercado, cortou a fitinha, tipo, tô aos prantos. Mas quando eu me senti mais em casa, puta, hoje eu tô me sentindo mais em casa, assim. Hoje eu olho pra minha casa, ponto número 1, eu me sinto de fato em casa. Então isso pra mim é muito importante. E eu não sei, assim, eu tenho ambientes de São Paulo, lugarzinhos em São Paulo, assim, que eu entro e de repente eu me sinto acolhido, me sinto confortável. Eu acho que se eu chego em um lugar e alguém me dá um bom dia, gostoso e, tipo, sincero e com um sorriso, e a pessoa tá feliz e tá descontraída, tipo, puta, eu já me sinto tranquilo, sabe? Tem um restaurantezinho aqui que esses dias eu entrei, tava batendo papo e ela, sei lá, eu esqueci que o talher tava do lado, tava na mesa ou que a balança era do outro lado, não lembro o que foi. E aí rolou uma coisa tão confortável do tipo, mas você vem sempre aqui, como assim você esqueceu e tal? Falei, puta, que legal. Já aconteceu de eu esquecer o cartão numa padariazinha. Esqueceu o cartão não, esqueceu o cartão em casa, ir numa padariazinha, tomar um café, a pessoa ser super gente boa e falar, não, fica tranquilo, depois você passa aqui. Puta, que legal. As pessoas ainda confiam, tô em casa, sabe? Trombando com uma pessoa aleatória na rua. Eu falei, putz, como assim? Eu encontrei com você que eu não vejo há muito tempo, em casa.
No bar, um belo dia estava eu indo encontrar com a Manu, bater um papo. No bar, quando eu chego, tá a Eren, tá a Ana, que você já entrevistou e provavelmente vai aparecer aqui. E tinha mais uma galera que, tipo, num bar que eu ia sempre porque o litrão era barato e ninguém conhece. Não é um barzinho famoso, é um boteco de esquina, entendeu? E de repente eu tava no boteco de esquina com um monte de gente que eu conheço, que não é de São Paulo, que, tipo, ou que é de São Paulo, mas que tipo, eu não tinha tanto contato. Aí você fala, não, peraí, sabe, o que tá acontecendo? Ou acho que tem várias situações assim que me trazem pra esse sentimento de puta, eu tô em casa, sabe? Às vezes mesmo voltando da casa dos meus pais, assim, às vezes eu desço na estação Ana Rosa e falo, puta, agora eu tô em casa. Sabe? Não porque eu não gosto de lá, mas é porque São Paulo também tem um ladinho acolhedor, que nem sempre ele mostra, mas ele existe. E aí também cabe a você abraçar isso, abraçar esses lugares, abraçar esses espaços e essas pessoas, né, que vão proporcionar esse contexto pra você. Assim, acho que meio que isso, né? Puta, isso eu preciso pensar muito, porque eu tenho vários lugarzinhos, assim, então tudo depende. Especiais, assim. Especiais, é. Então a Casa das Rosas é um lugar que eu gosto muito, assim, às vezes pra sentar e ficar só, assim, pra esvaziar meio que a cabeça e sentir uma brisinha que parece sempre tem um ventinho ali que te dá uma leveza. Então é um dos pontos. A Avenida Paulista é um lugar que me cansou de um jeito que eu não imaginei. Então tem dias que é super gostoso andar por lá, tem dias que parece que não, sabe, não faz isso. No centro tem lugarzinhos também que eu gosto muito, que eu tenho que pensar também, porque são vários pontos, né? Eu não sei se tem um lugar favorito aqui em São Paulo, mas Augusta é um lugar que eu geralmente não gosto, assim, e que, principalmente à noite, no meio do fervo, eu sinto um lugar muito esquisito. Gosto às vezes, muitas vezes, de ir tomar uma cerveja em algum lugarzinho por conta mais do amigo do que pelo lugar. A Roosevelt gosto muito. A Peixoto Gomide, nos botecão que tem ali, gosto muito. Inclusive, um lugar que eu gosto pra caramba é um boteco ali. Que, tipo, eu sempre fui muito e os donos são super acolhedores. E a gente sempre para e bate um papo mais com o dono do que com o pessoal que tá ali no bar. Mas a Augusta, pra mim, ela é um lugar que eu me encantei a primeira vez que eu vim, que eu passei pela Augusta. Eu falei, nossa, tem vida acontecendo, tem noite, um monte de gente jovem e tal. E hoje eu acho que é um lugar meio... Eu não sei, não é nem decadente porque tem lugar que é decadente pra caramba que eu amo. Mas lá sei lá, ficou um limbo, ficou meio deserto ao mesmo tempo que tem gente... Eu não sei te explicar o que acontece com a Augusta, mas... ela não passa uma energia tão gostosa, sabe? Um lugar que eu quero sempre estar. Ao contrário, por exemplo, da Roosevelt, que eu acho que tem uma descontração muito maior, de às vezes você pode fazer a mesma coisa que na Augusta, na Roosevelt, mas tipo, você tem um lugarzinho pra sentar, pra bater um papo, pra circular, tem espaço pra galera, sei lá, andar de skate, ótimo, você tá habitando um lugar, sabe? A Augusta parece que ela limitou por conta até dessa coisa de virar meio residencial, não sei. Ela limitou o que é espaço das pessoas e o que é, tipo, espaço residencial. E aí fica aquela coisa de meio bar, meio não pode aqui, meio X. Não sei, assim, é bem esquisito isso. O Bexiga é um lugar que eu amo, de São Paulo. Lembrei, agora veio. Como eu morava ali pra baixo no Anhangabaú, eu trabalhava mais pro lado da Paulista nessa época, eu passava pelo meio do Bexiga sempre, eu ia andando, ia passando. E é um lugar que, quanto mais eu fui conhecendo, mais gostosinho foi, porque pra mim ele é quase que um oásis, assim, é um espaço que não é o centro, né, ele tem uma outra formatação, ele tem um outro estilo, tipo, você vê a galera brincando, as crianças brincando na rua, de repente, no meio de um lugar onde tá ligando o centro ao centro, sabe? Tipo, e é muito gostoso, assim, ali. E, tipo, pra mim é um dos lugares mais marcantes pra mim, sabe? O Bexiga em si. Hoje eu sou freela, mas a gente tá sempre se dinamizando, né? Assim,
É, acho que aqui aparecem muitas oportunidades às vezes e a gente tem que sempre estar atento ao que vai te fazer bem, o que não vai e aquilo, né? Prezar também, eu pelo menos penso assim, pelo nosso bem-estar em paralelo a essas coisas acontecendo, né? Mais uma vez, São Paulo te absorve se você deixar. É uma cidade ótima, com muita coisa legal. Sempre está acontecendo uma movimentação cultural, principalmente, e de trabalho, fluxo de gente. Você pode trombar com alguém e começar a bater um papo do nada, mas tem os seus prós e contras, né? Existe amor em São Paulo, eu acho, pelo menos, mas nem todo mundo é doce com você o tempo todo. Então, cabe a gente também passar um pouquinho dessa doçura, dessa coisa pra quem tá do seu lado, sabe? Pra quem se tromba na rua às vezes e vem bater um papo com você, sabe? Não deixar morrer. O meu processo com o trabalho, na verdade, foi... Eu cheguei aqui em Santo André, na verdade, e eu precisava trabalhar. Assim, não tem jeito. Eu tranquei minha faculdade, vim pra cá, pensei em trabalhar com produção cultural, que era o que eu gostava na época, e eu vi que não é assim, né? Que você não chega e, de repente, por São Paulo ter 10 milhões de pessoas e ter várias oportunidades de várias coisas, não é por isso e porque você já tem uma carguinha que você fez na faculdade, tal, que de repente você vai cair ali no meio e vai conhecer essas pessoas de cara. Então, eu caí num trabalho que não era aquilo que eu sempre pensei na minha vida. Eu fui trabalhar numa livraria, trabalhava com a parte ainda de logística, então era um corre. A Livraria Cultura é muito grande e tipo, eu circulava ali o dia inteiro. Foi legal, foi uma baita de uma experiência. Eu tipo, gastava muito com livro e isso é ótimo, né? Até porque acho que nunca é um dinheiro jogado fora, por exemplo, você investir nisso. Mas eu fiquei nesse tempo, nesse meio que limbo, assim, e que também você entra numa rotina e você esquece que você veio para trabalhar com produção cultural. Então que ir numa exposição que tá do seu lado é legal. Às vezes eu saía do trabalho e tudo que eu queria era ir para casa, porque eu tava cansado. Então eu deixei um pouco de aproveitar essa cena. E se a gente não se cobra constantemente, isso passa, sabe? Não fica ali com você. Mas beleza, consegui então esse primeiro ponto da agência, que fui, trabalhei, aprendi a fazer o que eu faço hoje, que eu trabalho com produção executiva, mais voltado pra foto. E... bater um ventinho. Enfim, voltada pra foto. E aí, depois disso, os caminhos meio que foram se trilhando sozinhos, entre aspas, assim. Então, a gente sempre faz contatos com pessoas que de repente aparecem de novo e isso foi se transformando. Então eu trabalhei com um fotógrafo que eu agenciei quando eu estava nessa agência mesmo, que ele me chamou logo depois que eu saí. Tive uma pausa onde eu fui trabalhar de atendente numa academia, assim, super meu perfil, mas que eu precisava, porque eu falei, eu não podia ficar parado, então vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Fui fazer, aí surgiu essa oportunidade, fui trabalhar com esse fotógrafo. E agora, hoje, eu trabalho com um outro fotógrafo e com mais uma produtora que eu faço assistência. Então, os caminhos foram fluindo e acontecendo de uma forma natural. Nem sempre tudo é do jeito que você imagina, aliás, quase nunca. Né? De repente, você se vê com uma possibilidade ali na mão, você fala, puta, e agora? O que eu faço? Eu vou, eu não vou, eu fico, mas eu acho que é sempre gostoso você pensar o que aquilo pode te trazer, sabe? Se é um conhecimento a mais, se é uma possibilidade de aprender uma coisa nova, se você vai conseguir, às vezes, pegar uma coisa nova para fazer e conciliar com o que você já está fazendo. Eu sou um pouco workaholic, assim, e São Paulo incentiva mais ainda isso. Então, se eu não me lembro que, peraí, agora é meu momento de lazer, ou vamos pensar em uma outra coisa agora, vamos desenhar, sabe? Afinal de contas, eu fiz artes visuais. Isso não é um projeto que eu toco sempre. Desenhar alguma coisa, pegar uma argila pra fazer alguma coisa. Se eu não me cobro, eu deixo isso de lado, sabe? E vamos lá, vamos fazendo o que a gente consegue. Alô? Vocês prendem a Nanã, por favor, lá no quarto? Prendo, peraí.